Boa noite, amigos da Rádio Boa Nova, programa Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0800 12 018 38. Aproveitar e mandar um grande abraço aos amigos da Rádio Boa Nova e Fundação André Luiz. Hoje nós estamos recebendo aqui a Ana Ricardina, uma colaboradora aqui da Casa de Eurípides Passanufo, e o Reinaldo. O Reinaldo veio trazer para a gente hoje a continuação do tema Depois da Morte. Boa noite, Ana. Boa noite, Jorge. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe e nos inspire novamente. Vamos começar? Vamos. Então vamos lá. Então vamos lá. Continuando aqui um breve bate-papo sobre o livro Depois da Morte. Aí a gente continua naquela parte que fala dos grandes problemas, o universo e Deus. E aí quando fala das revelações das leis superiores, Denis, ele classifica, vamos dizer assim, como que as leis superiores, a gente pode observar esse espetáculo, né, das leis de Deus nós podemos encontrar Deus, né, muitas vezes classificando como dois livros, o livro do universo e o livro da consciência, né? O livro do universo, onde a gente vai observar na natureza, né, que a natureza no conceito amplo, que é o cosmos, né, o espaço infinito, as galáxias, as belezas que a gente pode olhar, e a gente tem assim um pouco de informação que a gente ainda não domina, né, quase nada, mas começando pelo universo, a gente pode ter essa admiração pela beleza infinita, né? Só de a gente poder olhar para o céu estrelado e imaginar que cada estrela daquela a gente pode pensar que seja um sistema solar, que depois disso tem bilhões e milhões, que tem vida em tudo que a gente pensar, né? E aí ele vem trazendo para a Terra, na natureza da Terra, né? Quando se mede ou tenta medir a grandeza, que é essa grandeza que a gente acabou de falar, é infinita, e aqui dentro do nosso planetinha, que é um grão de areia do universo, tem grandezas que a gente ainda não pode nem mencionar também, né? Começando uma florzinha no alto de uma montanha até numa profundidade de 12 mil metros do oceano, que você vai ter vida que a gente às vezes nem imagina que tem, né? Então é muito interessante falando de uma forma bem assim, rápida do que ele falou, e ele cita em detalhado das belezas, e é muito interessante. É interessante isso que você fala um negócio, né, essas vidas que tem, né? De vez em quando aparece na superfície, a gente leva cada susto, cada bicho monstruoso, né? E você me fez lembrar uma coisa, porque vira e mexe, a gente ouve, o animal tal tá extinto, o animal tal. Aí do nada o animal extinto aparece. Há poucos dias agora, uma ave extinta apareceu no coisa. Um roedor extinto apareceu. Então, falei, gente, como é que você pode falar que foi extinto? Né? Olha a imensidão que é o mundo. Como é que eu posso falar que uma raça foi extinta? Eu só posso saber. Para mim saber, eu tenho que fazer uma pesquisa muito a fundo, né? Então é para a gente ver a complexibilidade que é o universo, a criação de Deus, né? A gente vê que é o que você estava falando, a gente estava conversando no bate-papo, né? A nossa percepção é aqui, mas a percepção de Deus é muito além. É muito além. E aí ele vai e pontua também, falando da natureza, e pontua o ser humano, o corpo humano, a máquina humana, né? E que é muito interessante as potências da audição, do paladar, do olfato, da visão, que é absurdamente impressionante, que a medicina hoje está desenvolvendo, domina, mas ainda não consegue ainda explicar muita coisa, né? Ele fala do sangue, né, da circulação do sangue, e faz comparações assim de coisas que a gente não pode nem, às vezes, mencionar ainda, porque nós estamos ainda aprendendo, né? Então não tem como. E aí vem o livro da consciência, né? Tem o livro do universo que é a natureza e o livro da consciência. O livro da consciência fala que é o livre-arbítrio, né? E as leis de causa e efeito diante dos apetites e desejos ardentes que chocam com a nossa vontade, né? Aquele sentimento do dever com os impulsos irresistíveis ao progresso, por exemplo, né? Compreender Deus, resgatar essas leis que já estão na nossa consciência de tempos em tempos, né, que os espíritos vêm nos lembrar através das revelações. Então, a gente
desenvolve o senso do dever, né, para a gente conseguir vivenciar naturalmente, sair da gente aquele senso do dever do amor, da caridade, né, da ética, do bom ânimo, da justiça. E além da consciência, que vem falar que é o segundo livro, que é, vamos dizer que é a parte interior, tem a parte exterior e a parte interior, que eu compreendo dessa forma, né? Eu já compreendo, perdão, o dever, eu já compreendo que está aí dentro da gente, mas nós somos tão crianças, tão pequenos ainda, que nós temos que aprender. Sim, Engraçado, né? sim. É engraçado, o Emmanuel fala, a gente é muito, nós somos tão infantis ainda espiritualmente, que o dever está aí da gente, a fé está dentro da gente, tudo está, as virtudes estão todas aí, mas a gente tem que aprender a amar, ó, você vê? Se o amor já está dentro da gente, a gente está. Então, nós somos tão pequenos assim ainda em questão de evolução, estou dizendo nós humanos, nós aqui na Terra, né? Que ainda temos que aprender, ver exemplos para a gente tentar aprender ao amor, aprender os deveres perante nós mesmos, perante a sociedade, perante o seu irmão, perante a sua família, perante tudo. Aprender. Você usar uma palavra aprender para a gente, né? E há muitas pessoas que acham que já sabem. Estão 40 anos da casa espírita e acham que já sabe. Aí vem um espírito e te mostra para essas pessoas que vocês não sabem nada. Nós não sabemos nada. Só que dizia, quem sou eu? Eu não sei nada. Ele teve que ir lá no templo de Elfos, perguntar, porque ele não acreditava que ele sabia. Ele era o maior, o mais inteligente da Grécia. Entende? Olha pra você ver, ele teve que ler e começar e pesquisar para saber que ele era que a gente confunde muita humildade com saber, sabe? Acho que nós passamos mais tempo no mundo material, no materialismo, e essas questões morais, elas estão ligadas ao quê? Ao mundo espiritual. E nós estamos muito longe desse mundo espiritual, porque nós estamos tão presos no materialismo que a gente só tem tempo para enxergar as coisas materiais. E essas questões morais, é aquilo, em termos de tecnologia, nós chegamos no topo do mundo. Mas em termos de moralidade, nós estamos rastejando o lodo até hoje. Porque nós não dedicamos o mesmo tempo que nós dedicamos para as coisas materiais, para o mundo material, para o mundo espiritual. Sim. E enquanto a gente não conseguir essa balança, equilibrar esse prato da balança, nós vamos ficar no mesmice, não tem como. E continuando nesse mesmo ponto de vista, que quando ele fala o alvo da vida, que é o nosso juiz, o juiz da nossa consciência, né? Somos a nossa própria consciência que é o juiz. Então, assim, nós estamos falando depois da morte, chegando já na parte do desencarne, né? da verdadeira vida espiritual, que aí, quando chega nesse ponto, a gente vai encontrar com o juiz, que é a nossa consciência, né? Onde ele fala que quando a gente desprende das sombras materiais, que é do corpo físico, o nosso consciente se torna um julgador terrível. A gente encontra com nós mesmos. Nós vamos aqui também, só que lá é a verdade pura. Lá não tem máscara, lá não tem. É o pranto e ranger de dentes. Jesus falava, gente, não tinha. E outra coisa, eu costumo dizer, né, que às vezes quando a pessoa aponta dedo para os outros, né, a pessoa tem mania de falar assim, ó, um apontado para a pessoa, 3 apontados para você e 1 apontado para Deus. Não, gente, não é para Deus, não. É para sua consciência. Sim. Porque o Deus que vai te cobrar é a sua consciência, porque Deus não cobra nada de Deus, é Deus. Deus sem nós, ele é Deus. Nós sem Deus não somos nada. Então quem vai cobrar? Justamente, é o nosso. Porque nós, a partir do momento em que a gente deixa o plano físico, nós vamos entrar porque no plano consciencial, gente. Sim. É ela que vai estar ali, ó, martelando, te cobrando, porque quando chega do lado de lá, você vai ver o que você veio fazer, o que você fez de errado em outras, e o tanto de coisa que você errou nessa. Sim. Você vai ver o que você falhou. Aí você vai ver o que você falhou. Então é aquele negócio, aí não tem jeito, porque a sua consciência vai te cobrar. É aí que está o céu prometido. Justamente. O céu prometido porque a gente vai viver encarnações e vai, através de quedas, nós vamos nos libertar e gozando de uma vida celeste que foi prometida. Só que foi prometido também o amparo, o auxílio que a gente aprender e conseguir desenvolver, só que vai depender da gente. É porque a gente tem que entender que esse céu aí que é prometido é consciencial.
Exatamente. Né? Seus atos, suas O ações. céu está dentro da gente. É dentro de você, seus atos, suas ações. Esse é que é o céu prometido. Não é um lugar igual as pessoas pensam, né? Céu lá em cima, inferno. Não, gente. É a sua consciência que vai te levar para o céu ou para o inferno. Porque uma consciência pesada vai te levar para o inferno. Sua vida vai, por mais que você pode estar no céu, mas por mais que a sua consciência te cobra, você não vai estar 100% ali. Sim, mas muitas vezes, se a gente for olhar bem, a consciência é cobrada quando a pessoa é orgulhosa. A consciência daqueles que a gente vai observando, estudando, a culpa é dos orgulhosos. A culpa vem mais forte daquelas pessoas que não têm humildade de reconhecer que errou. Por isso que eu sempre tento mostrar isso nas palestras que eu dou isso. Quando você tem consciência que você errou de verdade, que Paulo errou, Pedro errou, Todos eles. Olha o exemplo. Está no Evangelho, siga o exemplo desses. Erraram, vê a história de cada um. Ninguém foi santo, ninguém veio pronto não para ser santo, não. Nenhum deles vieram. Vê que Paulo, a primeira coisa que ele faz quando ele desencarna, que Ananias pergunta ele o que ele queria. Primeiro ele pede para ver as igrejas. Aí quando ele chega lá no Calvário, né, lá no monte, o que ele faz? Ele ajoelha e pede a Jesus perdão pelas faltas que ele cometeu. Sim. Né, aí é o momento em que o Cristo aparece para ele, né? Jesus aparece para ele e fala com ele: vamos ser felizes agora. Agora vamos juntar algoz, né, as vítimas do algoz. Meu Pai quer todos eles juntos no meu reino. Porque a culpa é isso. Se a gente não prestar atenção, porque a gente tem que ter dignidade. Eu sempre falo isso, né, Jorge? Eu sempre falo. Chegar do lado, nós vamos falar agora, né? Do outro lado, em pé, de pé. O que é de pé? Sabendo que errou, mas tentou consertar, assim que é a vida. Agora, os orgulhosos não fazem isso. Os orgulhosos não sabem, não pedem, acham que estão certos. Como muitos acham, não nas igrejas aqui, em qualquer lugar, que sabem tudo, estão certos do que eles falam. A certeza, né? Essa certeza. Sim. Aí a culpa vem. Porque quando chega do outro lado, ele fala: meu Deus, o que eu fiz? As máscaras caem. É essa certeza de que caiu muito por terra quando Kardec começou a estudar os fenômenos. Nós vamos falar aqui dos fenômenos agora, e aí a certeza de muitos sábios, né, cientistas, que foram para tentar provar que isso era só banalidade e comprovaram que não. Aí no final o relatório deles é que não, que existe mesmo, houve as comunicações de tais e tais formas, estudadas de tais e tais formas, e foram atestadas. Então, é a mesma coisa desse aí. Aqui eu sou cientista, eu sei o que é isso. Isso não existe, pronto. Mas vamos estudar para ver. Vamos fazer uma investigação, né? Isso, olhar para dentro, né? Olhar pra dentro. A exemplo disso, nós temos a glândula pineal, né? Que André Luiz descreve tão bem no livro, e agora? Sim, está mostrando. Agora que a ciência está mostrando que a glândula pineal ela existe, e agora eles viram que a descrição de André Luiz bate exatamente com o que eles estão descobrindo agora. Vou passar aqui rapidinho. Eu falo do esquecimento do passado, que se a gente conhecesse as nossas faltas, paralisaria os nossos esforços, tornaria estéril e insuportável a nossa vida. Então, o esquecimento do passado, ele é primordial. Sem isso, a gente não vai desenvolver. É como estudar para fazer uma prova. Se souber o que está lá que vai cair na prova, o que vem? Então, vou adiantar aqui. Aí vem falar desses testemunhos científicos, né, da época aí, e detalha minuciosamente tudo o acontecimento desde 1850, parece que fala aqui, aconteceu em todos os países da Europa, Estados Unidos. Nos Estados Unidos teve magistrado, teve juiz, teve cientistas, professores renomados que atestaram todos os fenômenos, né? Igual eu falei, alguns ou vários quiseram provar. Por quê? Por ser cientista. Não, eu vou mostrar porque eu sou cientista, eu mostro pela prova. Fizeram as investigações, comprovaram. Isso tem documento, tem vários documentos fora da doutrina espírita, né? E falando da contestação deles e depois a retratação, né? Porque eles se fixaram numa coisa que
achando que era banalidade, que era só diversão, né? Começou nas mesas girantes, que é aquela questão da tictologia, que um toque sim, dois toques não, aí veio a psicografia, veio as aparições, a aparição de mão com a Kate King, que é a famosa, aquela situação famosa com o cientista William Crookes, e vários outros, eu só estou lembrando desse nome que a gente fala mais, mas teve vários outros cientistas que participaram várias vezes. Só Kardec foram 10 anos de estudos pegando informações de todo o mundo para chegar e concluir e codificar os 5 livros que o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro do Espírito, o Livro dos Médios, Céu, Inferno e a Gênesis. E a Gênesis. Que é o Espiritismo, né? Aí, pode falar. E agora uma coisa interessante que você fala, o Chico passou por isso, né? Chico, certa vez, ele foi na Alemanha e fazer as psicografias, e um cientista alemão foi para a mídia e falou que o Chico era um charlatão, que ele não passava de um charlatão, que era mais um querendo se promover às custas, né, dos espíritos e tal. E eles estavam reunidos, a mãe desse cientista psicografa através do Chico, em alemão. Chico, gente, para quem sabe, Chico tinha só primário. Em alemão, fluente, e no final ela chama ele por um apelido de infância que só os dois sabiam, e ela assina a assinatura da identidade dela. Quando o Chico entrega para ele a psicografia, ele começa a chorar e fala que as psicografias de Chico Xavier eram 100% verdadeiras, porque só ele e a mãe dele sabiam daquele apelido e a assinatura da mãe dele. E a exemplo disso também, a NASA, gente. A NASA, ela estudou a aura do Chico. Ela estudou os fenômenos, tanto que é o único médium em que a psicografia dele era aceita nos tribunais. Né? Que nós temos 2 casos que foram inocentados pela psicografia do Chico. Então a gente vê a seriedade do que é, né, o mundo espiritual, as comunicações sérias que vêm pra gente, né, não ser essas banalidades, essas bobeiras que as pessoas às vezes ficam passando. Sim. Mas quando a comunicação é séria, né, tem toda uma preparação, tem tudo um aparato, é tudo dentro da misericórdia divina ali para que a gente possa aprender. Sim. E falando dessa seriedade que você está falando aí, ele fala também os perigos do espiritismo. Interessante que ele, na época, ele fala os perigos do espiritismo, mas se fosse hoje, porque naquela época se falava mais espiritismo, né? Se fosse hoje, talvez, eu acho que ele falaria os perigos da relação com os espíritos, porque hoje tem várias denominações que têm relação com os espíritos, né? As outras denominações. E é interessante que ele fala que os espíritos inferiores, algumas vezes mesmo, dominam, subjugam as pessoas fracas que não sabem resistir às suas influências, né? É nesses casos de obsessão e possessão, que hoje a gente chama de subjugação, que é o termo mais correto, que é mais comum. E aí ele vem falar que para expelir essas más influências, para afastar a horda dos espíritos levianos ou maléficos, basta tornar-se senhor de si mesmo, jamais abdicar do direito de verificação e exame. Então, o que a gente deve fazer? A gente procurar sempre a vida reta. Ninguém é perfeito, ninguém vai deixar de errar. Mas se a gente começa a se permitir a errar, se permitir a trabalhar no infortúnio, não procurar se melhorar, se corrigir o tempo todo na corrigenda, eles aproveitam e eles influenciam mesmo, né? Tem a pergunta 469 do Livro dos Espíritos. Aí eles perguntam por que meios podemos neutralizar a influência dos espíritos maus. Aí fala, os espíritos falam, praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus. Evitar e escutar sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos. Então muitas vezes a gente entra em sintonia sem saber. A gente fala, briga, e não estou dizendo que a gente está culpando os espíritos e responsabilizando eles jamais. É a gente que quer, junto ao nosso desejo, com a potencialização deles, e aí a gente faz. Muitas vezes a gente quebra, faz coisas, põe culpa neles, não foi eles que... o demônio. Tudo é o demônio, coitado. Né? Ou o demoninho tem tempo, viu? Então, essa parte que ele fala, a gente tem que ter o senso para tratar com os espíritos. Não é qualquer um que vamos falar dessa forma, vai conseguir dominar os espíritos. Não que
tem pessoas melhores que outras, mas a gente tem que buscar não ser esse qualquer um no sentido de ficar abrindo as portas da casa mental o tempo todo. Eu ouço uma coisa maléfica que me apraz, que me chama atenção, eu entro naquele, que beleza. Né? Tô falando de tudo, de sexolatria, maledicência, de tudo, você pensa. Tudo. Então é isso que a gente tem que ficar atento o tempo todo, que todos nós temos isso, nós temos essas raizinhas, então a gente tem que ficar fechando as portas, toda hora fecha a porta, não, porque senão aí nós vamos cair só na né? Aí vem falar da hora final, né, que é a morte do corpo físico, né, que os espíritos dizem que as sensações precedem, seguem depois do desencarne, são infinitamente variáveis, depende da nossa elevação moral, do nosso caráter. Então, depois que a gente desencarna, tudo vai depender da nossa conexão que a gente criou, né, da nossa bagagem, quando a gente fala. Né? Algumas vezes a gente fica preso até a decomposição, sentido mesmo até a expressão dos vermes. Isso é muito falado dos suicidas, né? Não classificando que só suicidas ou passam por isso, é por isso, né? Ou que o suicida, todo suicida passa por isso, não isso. Eu acho que principalmente as pessoas têm muito apego ao corpo. Essas pessoas que se apegam muito ao corpo, essas pessoas muito vaidosas, então eu acho que elas acabam ficando presas e vão ver a decomposição do corpo. Eu imagino o desespero, né, que deve ser. E aí no desencarne, quando ele fala também da questão do julgamento, ele fala assim, interessante, simplicidade maravilhosa que as instituições humanas não poderiam reproduzir, né? Nada de julgamento, nada de tribunal, apenas existe a lei imutável executando-se por si própria pelo julgo natural das forças espirituais. Então, que vai nos julgar, que a gente já falou, é a nossa consciência. Né? Aí vem falando aqui da vontade e os fluidos. Aí eu vou colocar o exemplo da prece. Né? Qualquer ato, qualquer pensamento repercute. Qualquer ato, qualquer pensamento repercute e grava no espírito. A vontade é a faculdade soberana da alma. Pode-se mesmo, por impulso regular e perseverante da vontade, agir à distância sobre os incrédulos, abalar sua obstinação, atenuar seu ódio, fazer penetrar um raio da verdade no entendimento dos mais hostis. Eis aí uma forma ignorada da sugestão mental dessa potência invisível. Então a prece sincera é uma potência, né? A prece, a gente tem, vou chamar de poder, né? Tem um poder, mas esse poder vai depender da nossa intenção. Acho que a intenção, né? Muitas vezes você faz uma prece tão sentida, e depois a coisa acontece. Né? Mas a gente não tem assim ainda essa condição de... Vai depender muito da sinceridade, né? Porque a gente fala o que tem no nosso coração. Então a prece é a mesma coisa. O que está aqui dentro, você vai procurar fora e vai exteriorizar. E se for, né, for verdadeiro mesmo, não tem como não alcançar o objetivo dela, né? E a gente vê isso geralmente quando você faz uma prece, uma pessoa às vezes está enferma, que te pede, você está tão assim com vontade de se doar, né, de ver aquela pessoa bem, que você sente, né, sair de você. Quem é passista sabe disso, né? A hora que você está lá dando passe, quando a pessoa está apta a receber, né? Você vê que a pessoa está ali sugando energia mesmo. Tem outras pessoas que, infelizmente, o corpo está ali, mas o espírito está longe. Então, está recebendo, mas poderia receber muito melhor se estivesse ali, né? E a prece também, ela não é só a oração e a meditação, vamos dizer assim, aquele momento que você para. Um ato é uma prece, né? Uma atitude. Então, às vezes, você sente tão bem, né? Você chegar, um abraço de uma criança, você ajudar uma pessoa, seja como for, né? Encontro com um amigo que você não vê há muito tempo, bate um papo, tal, e às vezes você deseja tanta coisa boa para essa pessoa, naquele momento ele se sente bem, porque também é uma prece. A prece é fazer o bem, também é uma prece, né? Ele fala também do perispírito, que é interessante, que eu até passei aqui, ele compara o perispírito, quando a gente, não só no desencarne, mas na nossa vivência extensa da vida, que a vida ela é física ou não, o perispírito se compara a uma árvore, o tronco de carvalho. Aí eu estava até pesquisando, o tronco de carvalho ele tem um monte de
círculos assim, cada ano, quando ele vai crescendo, Vai aumentando, aí tem vai vários, fixando, vai só aumentando, ele grava ali na existência, eu vou chamar de é seu existência, DNA. ele vai gravando tudo que aconteceu Eu já vi. ali. Então, assim, é interessante que o perispírito é assim, o perispírito é um sugador, né? Um gravador. É um tudo, gravador. tudo que nos acontece vai ficar registrado no seu perispírito. Na próxima encarnação, as informações estão todas ali. Por isso que eles falam, vou puxar a sua ficha. E Eles falam sempre isso. o interessante é que isso vira um livro, né? Que você grava as coisas ruins, aprende com as coisas ruins, continua aquilo gravado, aquilo ali, como se fosse um CD mesmo, um pendrive, para você, como histórico. Mas aquilo ali vai ficar e vai te fazer a pessoa que você está hoje. Sim. Né? O espírito que você está hoje. Né? Vamos falar dessa forma. Aí vem falando aqui da vida superior do espírito, né? Dizendo daquele espírito que venceu as vicissitudes, chegou do lado de lá e acessou coisas que a gente não pode mencionar, né? Aí fala, a alma virtuosa, depois de haver vencido suas paixões, depois de abandonar o corpo miserável, instrumento de dor e de glória, vai através de imensidade juntar-se às almas irmãs do espaço. Mas a linguagem humana é muito pobre para descrever. Aí ele tenta resumir, né, e fala que o infinito, incomensurável, luminoso, desdobra-se às suas vistas com as suas ofuscantes maravilhas, com seus milhões de sóis, focos multicores, safiras e esmeraldas, joias enormes. Então você tenta explanar aqui com as belezas da alegria, da felicidade mesmo que o espírito vai encontrar. E ele não está falando do espírito, talvez nem do espírito puro, mas do espírito que talvez não tenha mais que reencarnar em mundo de provas e expiações, vamos supor, que ele vai acessar coisas, vai poder visitar, vamos falar assim. Imagina assim, gente, se isso aqui é tão bonito, se o nosso planeta é tão bonito, eu fico imaginando as esferas superiores. Isso. Eu fico imaginando as belezas que tem lá, né? Porque a gente não pode, nós não temos como nem pensar como é que pode ser do lado de lá, né? Eu fico imaginando quando esse espírito ele chega, que ele tem acesso àquilo tudo, deve ser uma coisa maravilhosa, né? Se você chegar, imagina você poder chegar num mundo onde o Cristo está. Você poder, eu imagino, né? Fico imaginando o mundo que ele está, como que é. Né? De cara o sentimento, né? Aquela energia, aquela vibração. Porque eu falo assim, porque só de você, eu falo porque amigos meus que foram falam, que vão a Jerusalém, de chegar lá no lugar onde o Cristo teve, diz que é uma energia, é uma coisa assim, que não dá para descrever a emoção que é quando você passa ali onde o Cristo passou com a cruz, né? Que você vai, as pessoas falam que é indescritível. Imagina o espírito quando ele chega num mundo desse, que ele se depara com aquelas maravilhas. Ele deve falar assim, puxa vida, quanto tempo eu perdi. Se eu soubesse que isso aqui era seu, eu tinha vindo antes. Né? É igual quando Aleijadinho morre, né? Quando Aleijadinho desencarna, que Maria vem receber, né? A hora que ela pega ele nos braços, ele fala, se eu soubesse que morrer era tão bom, eu tinha morrido antes. E é interessante isso. Você falando nisso, uma prévia assim, que André Luiz tenta nos trazer com o nosso lar. E tenta demonstrar por quê. Vou tentar explicar. A Veridiana já é um espírito forte. E ela está ali no nosso lar, não sei se ainda está, né? Vai demorar muito mais tempo, porque a família aqui está. Né? E ela é top. Conta-se, dizem que ela foi uma das que viu Jesus. Ainda está lá no livro. Né? Conta-se essa história. Não de frente, de costa. Olha você ver a diferença. Não de frente, de costa. Ou seja, já estava. O que quer dizer? Ele estava longe dela, mas ela viu. Viu o pensamento, sentiu, né? E o que ela construiu. As belezas que ela fazia. Então, eles falam, né? No departamento tal, a Veridiana construía, fazia coisas mais lindas, né? O André Luiz fala coisas mais maravilhosas, os bancos todos de flores. Você imagina. Aí você começa a imaginar por aí. Ele falando que vocês não sabem a beleza que eles construíam, que são ali as pessoas, os top, vou dizer assim para o pessoal entender, os tops de linha que viviam ali, os espíritos mais evoluídos ali, já tinha uma percepção
no seu pensamento já mais ou menos depurados, o que estava aguardando lá, né? A gente imaginar assim. É igual, isso aí pra gente é maravilhoso, pra eles é comum. Comum. E igual a música, quando eles falaram lá do nosso lar. Eu não lembro qual parte que quem falou, que a música, nossa música, a melhor música nossa que a gente pode falar, a música mais harmônica e tal, pra eles é só um som. Uhum. Tipo, eu falo não dessas palavras. Então, assim, imagina o que né? A gente pega vamos pegar uma música legal, sinfonia, a nona sinfonia de Beethoven. Isso, instrumental. Que também que dizem que foi, né? Foi tudo lá. Imagina o que é acima, muito acima disso. Muito acima, né? Aí ele vai falar aqui dos espíritos inferiores, né? Ele vai falar que a veste fluídica denuncia a superioridade do espírito, né? Dos espíritos inferiores, ela é opaca, sombria na alma inferior. E aí ele fala, para obter esse esplendor, né, do espírito superior é necessário o mérito, filho de trabalhos longos, né? Que em um número de existências que pode nos afigurar a eternidade. Então a gente está falando aqui de beleza, nós vamos acessar, mas para a gente chegar, nós vamos ter uma eternidade de existência para a gente chegar aí. Nós estamos falando de coisa que a gente, milhões de anos-luz ainda para frente aí, né? E aí para a gente poder vislumbrar. Por enquanto a gente vai falando da gente mesmo aqui, né? Que não se considera hierarquia entre os espíritos. Ele fala que não se considera, mas existe a superioridade moral, né? A gente não se trata de hierarquia, mas tem a superioridade, não tem como, né? A veste fluídica, podemos lembrar da túnica do festim de bodas. A gente está aqui construindo a nossa veste do festim de bodas, da parábola do festim de bodas. Nós estamos tecendo aqui, conquistando as nossas virtudes aos poucos, deixando de lado as pedras que a gente, né, juntou, que atrapalha a nossa caminhada, e nós estamos construindo essa túnica. Essa túnica que é a nossa, o que nós vamos levar e o que nós vamos acessar, dependendo da túnica que a gente está construindo aqui, né, que é a nossa consciência. E aí falando do espírito culpado, que arrasta o seu próprio castigo, entre aspas, sem ter sentença ou imposição de sofrimentos. O que não soube se libertar dos apetites grosseiros não se sacia. Então, quem é os extremos viciados, né, esses aí nunca, vou chamar de nunca, mas assim, é um tempo absurdo que ele fica ali, né, num circo, que nunca se acha ali. Circo vicioso, né? O avarento vive desolado pela dispersão do seu ouro, o orgulhoso sofre por não ter mais obedecido e respeitado. O terror e a vergonha queimam e despedaçam aquele que se vê por recordações diante das existências culpadas, das cenas cruéis de assassinos. A situação de um suicida muitas vezes chega a ser pior, quando vem o arrependimento e o remorso com o princípio de resignação abrem guarda para ouvir conselhos e o ânimo dos bons espíritos, né? Então, o terror queima a nossa consciência, a gente se depara com as telas das nossas ações que feriram a nós mesmos, e aquilo ali derruba a gente, queima a gente. Às vezes a gente ouve algum relato, né, de algum livro, alguma psicografia de algum espírito, você fala assim, nossa, essa pessoa era tão boa, conheci ela há muitos anos, sempre fez coisa tão boa, aí de repente essa pessoa vai e fala assim, nossa, minha consciência, eu tô sofrendo muito por causa da minha consciência, disso, eu falo assim, gente, nós estamos lascados, né? Porque assim, aqui tá legal, tá bacana, nós estamos vivendo e tal, mas quando a gente dá de cara com a consciência mesmo livre, limpa, né? Aí nós vamos saber o que é mesmo a verdade. Não é fácil, não. Aí vem falar aqui da linguagem dos espíritos, que é o título Inferno e os Demônios, só que ele fala assim, mais da linguagem dos espíritos, né? Baseados nos casos de obsessão, nas manifestações ruidosas dos espíritos frívolos e zombeteiros, a igreja entendeu dever atribuir aos demônios. Jesus disse, conhece-se a árvore pelo fruto, né? Só que aí a igreja classificou como demônio e proibiu, né? Não, é demônio e tal, porque tinha, assim como tinha
mensagem boa, vamos falar dessa forma, tinha também a linguagem frívola, né? E aí os espíritos, né, inferiores, eles denotam a sua condição, né? Quando eles posicionam mais pela materialidade, pelo ritualismo, né, pelos interesses, né, pelo orgulho, né, instigam o orgulho. Então, assim, quando isso aí é um ensino para a gente, não para os espíritos, mas todo ser humano, porque os espíritos estão aí para todos, né? E quando a gente se deparar com alguma situação, com alguma questão assim de questionamento ou com alguma afirmação, vamos também, assim como nós mesmos, né? Vamos avaliar, vamos questionar, né? Poxa, se está ali me oferecendo uma ideia, uma ideia que diz que a intenção é de me ajudar, mas está colocando pontos pessoais, está colocando materialidade, né? Está focando muito na materialidade e tal. É igual ele fala aqui. Eles entram em contradições, os assuntos são sem moral e vulgares. Os enganadores se entregam pelas manifestações físicas, né? Então, tudo que está mais ligado à matéria, a gente pode ver. A gente quer ver no meio espírita, a gente tem que fazer esse juízo sempre. E é bom que se faça, os espíritos mais entendidos, eles gostam que a gente faz essa análise, né? Os outros já se incomodam, né? Não, vamos pôr em xeque essa fala aqui que tá assim meio que, vamos conversar. Então é um ponto também, né, já que nós estamos falando sobre a linguagem dos espíritos, que vem para a gente o tempo todo, muitas vezes, né, de uma situação até particular, a gente tem que levar em conta essa situação. Aí fala da ação dos homens sobre os espíritos infelizes, é justamente a nossa capacidade de lidar com isso, né? E aí ele fala assim que as nossas evocações despertam a atenção dos espíritos. As nossas preces ardentes são como um jato luminoso, esclarece e vivifica. Então, a prece, a gente auxilia eles muito, a prece sentida para os irmãos desencarnados, né? E muito se fala em outras denominações que não precisa de você fazer uma prece para um desencarnado. Mas o próprio Jesus falou, amai-vos uns aos outros, ele não deu condição. De qual condição? Se a pessoa, nosso ente desencarnou, a gente continua amando ele, então nós podemos fazer prece para ele, né? Essa ideia que a gente precisa de entender. É preciso ter uma verdadeira superioridade moral para dominar os tais espíritos, né, os frívolos, para reprimir seus desmandos e dirigi-los ao caminho reto. Essa superioridade não se adquire senão por uma vida isenta de paixões. O esforço constante no bem e na mudança de conduta nos fortalece contra as influências, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, eles perguntam, os espíritos influem em nossos pensamentos, em nossos atos? E eles respondem, muito mais do que imaginais, pois frequentemente são eles que vos dirigem. Então, isso aí é que a gente precisa de estar sempre com isso na cabeça, porque sempre nós estamos sendo influenciados, né? Nós não estamos sendo atacados, nós estamos sendo influenciados pelas nossas próprias decisões, nossas próprias aventuras. Entender também que nós também influenciamos, né? Nós não somos só influenciados, também somos influenciados, né? Nós influenciamos. E nós influenciamos também, tanto por bem quanto mal. Então é a mesma coisa. É aquilo que a gente sempre fala, gente, não tem espírito ruim. Tem espírito que gosta do mesmo que nós gostamos. E nós alimentamos os gostos deles. Simplesmente isso. E é aquilo que a Ana sempre fala, se hoje ele é meu inimigo, porque um dia ele foi meu amigo. Um dia ele foi, em determinado momento a amizade acabou, ficou ali uma raiva, um desentendimento, a gente não conseguimos consertar, aquilo vai, né? Continua. Ele vem falar da reencarnação, né? Ele fala que a reencarnar é uma dor terrível e penosa, né? E muitas vezes a gente não compreende, mas a gente pode entender que a reencarnação ela é mais penosa do que a desencarnação. Eles vêm dizer pra gente que a desencarnar é libertar.
para nós é difícil. Encarnar é prisão, né? Isso, é prisão, é você ter que cumprir um roteiro ali que vai te trazer muita dor. Não que lá a gente vai ter dor, porque é a consciência que traz a dor pra gente, né? Mas só que quando a gente precisa de reencarnar, que nós precisamos em milhares de vezes ainda, justamente para vencer essas questões que vai trazer dor pra gente. Então por isso que eu falo que reencarnar é a morte. Perigoso. É a morte. O Haroldo Duda disse que reencarnar é perigo. É um Isso, perigo constante. exatamente, É perigoso reencarnar. A gente tem que parar com isso. Que os espíritos, a gente usa muito assim, desencarnar também. Chegar lá do outro lado, você acabou de usar mais ou menos isso. Ai, meu Deus. Mas os espíritos vêm dizer: o desencarne é libertação. É liberdade. Quando a gente pensa, eu penso assim. Você sabe que eu sou muito positiva no desencarne. Eu sempre fui muito da minha família positiva também no desencarne. Eu não penso como muito assim, ai meu Deus. Não. Eu penso, eu vou ficar livre. Vou ficar livre do corpo, desse corpo que não me pertence. Ele não me pertence. Eu sou um espírito. Se a gente começar a pensar que nós somos imortais, somos espíritos, a gente tem que fazer o melhor possível, o mais rápido possível, para a gente não precisar ficar aqui mais, gente. Não vou. A terra é linda, eu gosto muito da terra também, mas eu quero vir para visitar. Sim! Né? Para ajudar alguém, sim, também. É uma maravilha, mas venhamos e convenhamos. O corpo nos prende. É pesado. É pesado. Né? É muito pesado. Se a gente, todos nós começarmos a pensar, nós somos seres imortais. Temos uma eternidade, gente. Igual você está tentando descobrir como que é, onde eles estão, os superiores do superior, não Clarence, não é que nem os livros. Não Clarence também fala, eu sou imperfeito. Clarence demonstra o tempo todo que ele não é perfeito. E a gente, com a nossa visão limitada, André Luiz com a sua visão limitada, achava que o Clarence já era um espírito superior. De Lúcifer, peraí, não, tem problemas piores que os seus. Se vocês pegarem a minha filha, vocês verão que eu sou pior que vocês. O que Clarence dizer, já fui pior do que vocês imaginam. Né? E a gente fica aí com esse medinho, ai, eu vou morrer, meu Deus, sabe? Não. Errei. É por isso que eu uso muita dignidade. Errei. Mas eu estou fazendo o possível para não errar mais. Por isso que eu estou na casa espírita. Por isso que eu estou tentando melhorar. Porque eu quero chegar de pé, sabendo que eu errei, mas de pé e feliz por eu vou conseguir estudar mais, rever meus amores, né? Que muitos já se foram. Há 2000 anos atrás, sei lá quantos anos, mas vou rever meus amores, os que estão ali ainda, e os que não estão, eu vou lutar, porque eu quero rever os outros mais amores que eu ainda tenho, que eu tenho mais para frente, que está mais um degrau acima de onde eu vou estar. É assim que nós temos que pensar. Entende? O espiritismo é isso, a doutrina é uma coisa, o espiritismo está nos ensinando isso. A doutrina nós que estamos falando, aqui uma doutrina nós estamos falando, mas o espiritismo, se a gente for olhar a fundo, é isso. Né? A liberdade é essa, a liberdade do espírito. Nós somos livres para pensar. O espírito é livre para viver depois da eternidade. Entende? A morte é uma dor, nós vamos chorar, é luto, sim, mas é só temporário, nós precisamos ter essa consciência, né? E igual você falou, nós vamos compreender lá. E só passando rápido aqui sobre a dor, fala da dor, nós já falamos um pouquinho que a dor é necessária para o nosso desenvolvimento, que aí nós acabamos de falar. E o estudo, ele finaliza aqui, eu colocando aqui a última só para a gente finalizar, o estudo, a gente precisa de ter o estudo porque é a fonte de ternos de puros gozos. O livro é um amigo sincero que nos dá bons angúrios nas horas felizes, bem como nas ocasiões críticas. Referimos-nos ao livro sério, útil, que instrui, consola, anima, e não ao livro frívolo que diverte e muitas vezes desmoraliza. E aí eu falo assim, meditemos muitas vezes, ponhamos em prática o provérbio oriental, ser puro para seres felizes e para seres fortes. Então, estudar, mas saber onde estudar também. Porque tem muita coisa aí que leva a gente só para... Buscar lugar sério para você estudar, grupos sérios para você estudar, livros sérios para você estudar. Né? A fonte séria, buscar qual fonte. Algo que vai buscar sempre leituras edificantes, algo que vai te colocar para cima, te dar um ensinamento bacana, né? Te aproximar do evangelho. É isso que nós temos que buscar. Lembrando que buscar sempre o que leva ao crivo da lógica e da razão, que Kardec falava. Se não levar, mesmo até o espiritismo, se o espiritismo não
a parte que você não estiver levando ao crivo da lógica e da razão, pode procurar outra coisa. Sim. Bom, meus amigos, nós chegamos, né, ao final do nosso programa. Reinaldo, obrigado pela sua Eu participação. agradeço. Valeu. Ana, obrigado também. Obrigado. Obrigado a você, Jorge. Programa O Cristo Consolador. Peço que nos ajudem na divulgação da doutrina espírita, colaborando com o Clube Amigos da Boa Nova pelo telefone 0812-018-38. Aproveitar e mandar aqui, né, um abraço aos nossos amigos, né, da Rádio Boa Nova e da Fundação André Luiz. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo programa. Não se esqueçam, às 23 horas, aqui na nossa Rádio Boa Nova.